Bom, estamos iniciando, para o cumprimento do estágio supervisionado, a execução de um plano de aula denominado 04, de Sociologia, para o primeiro ano do ensino médio. O conteúdo da aula é o conceito de trabalho e sua evolução histórica nas diferentes sociedades. Na sociedade atual, aliás, na sociedade tribal, na sociedade escrava, no período feudal servidão e na sociedade moderna capitalista. O objetivo geral é compreender o significado do trabalho em diferentes sociedades, suas especificidades, os processos de estratificação social presididos por uma maior ou menor desigualdade econômica, social e participação política. Estaremos iniciando a aula. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Carlos. Estaremos aqui trazendo para vocês uma aula de sociologia, falando sobre o conceito de trabalho. E, para tanto, a gente vai aqui apresentar para vocês um esquema para que a gente possa entender de forma bem didática o que acontece nessas relações de trabalho desde do período histórico no perpassar dos tempos. Vamos lá. O trabalho na sociedade escrava na Antiguidade Clássica. O trabalho na sociedade escrava na Antiguidade Clássica. Aqui vamos falar da escravidão grega. A escravidão é um tipo de relação de trabalho que existia já há muito tempo na história da humanidade. Então, para vocês terem uma ideia, essa relação de trabalho ela já vem desde os primórdios, desde os tempos mais remotos. Existia há muito tempo. Já na Antiguidade, nós conhecemos o famoso Código de Hammurabi, que era um conjunto de leis escritas da civilização babilônica, e apresentava itens discutindo a relação entre os escravos e seus senhores. Essa relação ela não se restringia, esses códigos, somente aos babilônicos. A escravidão também foi utilizada entre os egípcios, os assírios, os hebreus, os gregos e romanos. Desta forma, a gente pode perceber que se trata de um fenômeno histórico, né, extenso e com uma diversidade muito grande. O trabalho na sociedade escrava na Antiguidade Clássica. Em Atenas, boa parte dos escravos eram provenientes de regiões da Ásia Menor e da Trácia. Em geral, eram obtidos por meio de realização de guerras contra diversos povos de origem estrangeira. Que é importante a gente analisar que uma das formas de, naquela época, de obterem os escravos era proveniente de guerras, né? O povo que perdia essas guerras acabavam sendo subjugado pelo povo vencedor. Os traficantes realizavam a compra dos inimigos, a venda, né, o comércio dos escravos capturados na guerra, e logo tratavam de oferecê-los em algum lucrativo ponto de comércio. Então, esses escravos eram capturados e eram como um objeto comercializado como força de trabalho para pessoas que tinham maior poder aquisitivo ou exerciam alguma atividade comercial. Mesmo ocupando uma posição social desprivilegiada, os escravos ainda tinham algumas posições dentro da sociedade ateniense. Alguns escravos, por exemplo, eram utilizados para formar as forças policiais de algumas cidades de Atenas. Outros eram usados em atividades artesanais e, por conta das suas habilidades técnicas, tinham uma posição social de destaque. Nesse momento é importante frisar que essas competências dos escravos tinham a ver com alguma habilidade que eles possuíam. Então, eles não eram destinados para um tipo de trabalho
braçal, vamos dizer assim, somente. Eles também exerciam atividades distintas, peculiares, de acordo com a habilidade que eles já possuíam, né? Por exemplo, a força policial, de repente, aquela população escrava, ela tinha força, ela tinha uma imponência corpórea que era interessante para integrar alguma força policial na época. Outros possuíam habilidades de artesanato, criar coisas a partir de alguns objetos, então era empregado nessa atividade específica também de produção de arte. Em alguns casos, o escravo ele até tinha uma renda própria, que tinha a ver também com essas habilidades que eles possuíam. E alguns chegavam até a comprar a sua própria liberdade. De um modo geral, os escravos eles trabalhavam, utilizavam da força braçal. Então, eles eram empregados em campos, em minas, e as condições dessa classe de escravos era mais precária, né? Desprovido de amparo, em comparação aos escravos urbanos, que eram chamados domésticos, né? A escravidão ateniense ela não era marcada por nenhuma distinção com relação aos postos de trabalho a serem ocupados. O uso dos escravos tinha até mesmo uma grande importância social ao conceder mais tempo para que os homens livres tivessem condições de participar de outras atividades sociais, como assembleias, debates políticos, filosóficos, a produção de obras de arte, enfim. Com o uso da força braçal e a força dos escravos, a atividade cotidiana das pessoas acabavam sendo transferidas para os escravos, de forma que os homens livres tinham mais oportunidade de fazer outras coisas, né? Até mesmo lazer. Algumas pesquisas nos trazem que alguma classe de escravos chegou a compor até 1/3 da população no período clássico. Então, o contingente de escravos naquela época chegou a ser bem significativo. Na cidade-estado de Esparta, a escravidão tinha uma organização peculiar. Os escravos ali eram chamados de ilotas, eram adquiridos por meio de vitórias militares, que a gente falou ali, né, nos conflitos militares, né, onde o povo que era derrotado na guerra eram subjugados. Então, por meio de vitórias militares que eram empreendidas pelas tropas espartanas. Não se dava grande importância às práticas comerciais, por isso de sua cultura xenófoba. A escravidão não articulava um comércio de seres humanos no interior dessa sociedade. Os escravos eram de propriedade do Estado e ninguém poderia ser considerado proprietário de um determinado escravo. Não tinha alguém, um cidadão, que era dono de escravo. O escravo era propriedade do Estado, né? Somente. Aqui nós temos um diagrama para a gente entender como funcionava, por exemplo, a sociedade romana com relação às relações de trabalho. Vejam que a sociedade romana naquela época era formada majoritariamente, quer dizer, em grande parte de indivíduos livres, dividido entre algumas classes, né? Que a gente vai ver aqui. Os patrícios eram detentor do maior poder, formado por grandes proprietários de terra e que acreditavam descender do grande Rômulo, né? Que era um grande poderoso homem que era referência para essa classe de patrícios. E os plebeus, que é uma outra classe social, composto por artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Eles tinham algumas excepcionalidades. Eles não poderiam casar com alguém do grupo dos patrícios, nem
exercer qualquer atividade pública ou religiosa. A única coisa que restava era, então, servir ao exército. Uma outra classe era dos clientes, em geral, ex-escravos, aqueles que a gente pontuou que tinham condições de comprar a sua liberdade e acabavam fazendo, e eles dependiam completamente dos patrícios. Quem eram os patrícios eram os grandes proprietários de terra, né? Por fim, nós temos aqui os escravos, uma outra classe dentro dessa relação social, que eram o quê? Prisioneiros de guerra e devedores. Eles eram usados nos trabalhos braçais, nos trabalhos que requeriam força, trabalhos pesados. E o detalhe é que os seus donos tinham um total poder sobre eles, inclusive de matá-los, se fosse o caso. O trabalho na sociedade escrava na antiguidade clássica. A origem dos escravos. Podemos compreender que os indivíduos se tornavam escravos no mundo romano por uma questão social ou moral. Logo, não se tratando de uma condição inerente à natureza do indivíduo. Eles se tornavam escravos, né? Eles não nasciam escravos. Nessa concepção da antiguidade clássica, né? Eles se tornavam escravos por uma questão social. Por exemplo, todos aqueles que pertencessem às cidades hostis eram moralmente indignos na concepção deles. Eles agiam injustamente e logo eram passíveis de ser derrotados e, por conseguinte, escravizados. Então, era uma condição, né, a que eles eram submetidos. Veja que aqui a guerra é a primeira forma de escravidão, que nos chama a atenção, datando desde antes das guerras púnicas, entre 264 a 146 a.C., e até um pouco antes, segundo alguns séculos, ao século III a.C., massas de pessoas eram escravizadas ao se ganhar uma guerra, ao fim de, por um lado, trazer riquezas para o vencido em forma de produção pela sua mão de obra, e, por outro, demonstrar o poder do vencedor sobre o vencido, subjugando seus pares. Aqui nós vemos aqui, então, a figura, né, dos patrícios, dos soldados, escravos e os plebeus. A segunda forma da escravidão eram por dívidas, quando ocorria que alguém devia para outra pessoa e não tinha mais condições de pagar essa dívida, dando à pessoa a sua mão de obra como pagamento da dívida. Isso era muito comum naquele período. E não ganhavam nada em troca, ou seja, eles tinham que pagar a dívida mediante o seu trabalho forçado, né? Já na República, pelos vestígios históricos que a história nos traz, a escravidão por dívidas, apesar de assegurada nas leis das 12 tábuas, ela foi abolida durante a República, no ano de 326 a.C., pela lei Lex Poetella Papiria. Um dos possíveis motivos, né, não é certo, mas a probabilidade que essa abolição seria a inserção de grande contingente de trabalho escravos frutos da guerra. O contingente de escravos estavam se tornando muito significativo em número. Então, a abolição ela estava caminhando justamente pelo tamanho da população de escravos, né? O Império Romano foi uma das sociedades antigas onde a população da mão de obra escrava teve a sua mais significativa importância. Em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios, que era um grupo social romano que detinha o controle da maior parte das terras cultiváveis do Império. Assim como em Atenas, o escravo romano também poderia exercer diferentes funções, ou adquirir a sua própria liberdade, como a gente já viu, né, na nossa fala anterior. A única restrição jurídica contra o escravo era exercer, então, cargo público. O status e a situação dos escravos. Ser escravo em Roma, apesar de ser uma forma de subjugação humana,
possuía formas e hierarquias diferentes. Os escravos eram aqueles que trabalhavam nas minas e faziam trabalho pesado braçal, em diversos locais. Porém, também assumiam papéis de encarregados das finanças privadas e públicas do Império. Eles assumiam também como responsáveis pelas correspondências do Império e dos pedidos realizados pelo imperador. Eles eram como encarregados gerais das atividades rotineiras do Império, né? Também tinham essas funções específicas. Acabavam adquirindo, então, a confiança também com relação às habilidades, né, que possuíam. A República do Alto Império, através dos indícios que a gente vê na arqueologia e nos textos, os escravos ocupavam funções na sociedade romana, que seriam ligados diretamente com a produção artesanal, agrícola, e os escravos domésticos, os que atuavam como agentes comerciais também ou financeiros, além de gerirem os negócios de seus senhores em troca do pecúlio, uma soma em dinheiro, um pagamento. Aqueles que trabalhavam em casas ou em funções públicas tinham mais chances de serem libertos e também eram os mais bem tratados. Eram os escravos, digamos assim, de mais confiança, né? E, por sua vez, passavam menores dificuldades. Os trabalhadores, os escravos que já iam para os trabalhos braçais mais pesados, como lavoura, minas, eles sofriam mais, não só pela dificuldade do trabalho e da cobrança da própria atividade, mas também pela violência que eles sofriam dos seus senhores. A alforria, nós já vamos entender um pouco sobre a alforria. Notamos que no mundo romano, que 3 são as formas de libertação. Então, a alforria, na verdade, ela diz respeito à libertação dos escravos. Então, ela ocorria de 3 formas, né? Pelo censo, que ocorreria através da inscrição do escravo entre os cidadãos, no momento que acontecia o recenseamento por o indicta, o qual seria o processo de libertação, realizado por um magistrado, um juiz, né, normalmente na época, que seria o seu pretor. Por testamento, quando o testador, né, o seu dono, explicitava em seus escritos a vontade de ver livre os seus escravos após a sua morte. Então, o dono desses escravos, eles faziam um testamento e nele deixava contido que ele desejava que os escravos fossem libertos. E só aconteceria após a morte do seu senhor. Com a ascensão da sociedade feudal, a escravidão perdeu a sua predominância, dando lugar para as relações servis. O trabalho escravo era fundamental para os senhores que apenas discutiam os rumos da cidade. Então vamos ver aqui uma relação do trabalho na sociedade greco-romana. Labor, o esforço físico voltado para a sobrevivência do corpo. É uma atividade passiva e submissa ao ritmo da natureza. O trabalho do agricultor, o trabalho do parto. Poioeses, a ênfase recai sobre o fazer, o ato de fabricar, de criar alguma coisa ou produto através de algum instrumento ou mesmo das próprias mãos. Exemplo, o trabalho do artesão, do escultor, são exemplos. A praxis, a atividade que tem a palavra como seu principal instrumento, isto é, utiliza o discurso como meio para encontrar as soluções voltadas para o bem-estar dos cidadãos e espaço da política e da vida pública. Então aqui, gente, nós conseguimos, através desse esquema que a gente montou aqui, entender essas relações de trabalho e a sua evolução histórica nessas sociedades diversas, né? Desde a tribal, a sociedade escrava e do período da feudal servidão, né? Que era a antiguidade, né? Que era o período da antiguidade.
a gente propõe aí que na próxima aula, então, a gente vai entrar na questão do trabalho na sociedade moderna capitalista, que já é uma outra situação e também está dentro do trabalho, do desenvolvimento do trabalho na sociedade, né, que é uma outra forma já moderna, né, que aconteceu de um determinado período até na nossa atualidade, vindo apenas se aperfeiçoando com o tempo. Tá, pessoal? Então, eu espero que todos tenham aproveitado essa aula, tá? E tenho aí uma boa semana de estudos e até a próxima. Tá bom, pessoal?